Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia Nacional do Socorrista. Dia Mundial da População. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 20 graus, máxima de 30 graus, Vitória, Espírito Santo. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,41. Valor do euro, em alta, R$ 5,86. Índice Bovespa, em altas, 0,08%, 127.209 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,86%, valendo R$ 312.660. IPCA, em alta, 0,21%, junho de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,5%, 19 de junho de 2024. Valor do ouro, R$ 414,09. Notícias nacionais. BNDES apresenta Fundo Clima a governadores do Consórcio Brasil Verde. O objetivo foi estimular a elaboração de projetos estaduais que possam ser financiados pelo banco, como manejo sustentável de floresta e recuperação de áreas degradadas, rios e lagos. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado adia a votação da PEC do Marco Temporal de Áreas Indígenas. Proposta, que deve ser votada em outubro, estabelece a data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como marco para estabelecer áreas indígenas. Ministro Fachin reafirma que marco temporal é inconstitucional. Pela tese, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. STF dá 30 dias para a conclusão de acordos de leniência da Lava Jato. Empresas fecharam acordos durante a operação, mas alegam falta de recursos para fazer pagamentos regularmente. Parte das empreiteiras investigadas está em recuperação judicial. Polícia Rodoviária Federal apreende 1,3 tonelada de cocaína em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Recorde no ano, o volume da droga apreendida representa a maior apreensão de cocaína em todo o país feita pela PRF, a terceira maior da série histórica. Polícia Federal desarticula a organização que planejava executar agentes públicos. PF informou que, na primeira fase da operação, em maio, foram cumpridos 58 mandados, sendo 35 de busca e apreensão e 23 de prisão preventiva em cidades de Tocantins, Goiás e Maranhão. Operação combate esquema de importação ilegal de mercadorias. Cerca de 250 policiais federais e 100 servidores da Receita participam da ação Corisco Turbo em 6 estados e no Distrito Federal. Polícia Federal combate fraudes em transferências de renda em 5 estados. Estima-se que grupo criminoso furtou 10 milhões de reais. Contas bancárias eram abertas em nome de moradores de rua, sem que as vítimas soubessem do uso indevido de sua identidade. Farmácia Popular passa a oferecer 95% dos medicamentos gratuitamente. Remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, por exemplo, já podem ser retirados de graça em unidades credenciadas. Anvisa aprova projeto piloto para bula digital de medicamentos. Informações coletadas e monitoradas até 31 de dezembro de 2026 devem servir como subsídio para a futura regulamentação definitiva da bula digital. Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, retomará embarque e desembarque na segunda-feira, dia 15. Nenhum passageiro pode se deslocar diretamente até a base militar de Canoas ou sair de lá sem o acompanhamento das equipes da concessionária e da empresa aérea no trajeto aeroporto-base aérea. Petrobras testa voo em aeronave sem piloto para transporte de cargas. Foi o primeiro transporte de longo alcance com uma aeronave civil remotamente pilotada do país. O veículo percorreu cerca de 180 quilômetros entre Macaé e a Bacia de Campos, no litoral fluminense. Banco Central comunica vazamento de dados de 39 mil chaves Pix. Exposição ocorreu em dados cadastrais, que não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário não foram expostos. INPC fica em 0,25% em junho, acima da inflação oficial. Índice registrou taxa mensal superior à observada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação que ficou em 0,21% no mês, diz IBGE. Batata inglesa e leite longa-vida puxam inflação em junho. Apesar das altas de preços registradas em vários itens, o IPCA registrou, em junho, uma inflação menos intensa, de 0,21%, do que em maio, de 0,46%. IBGE normaliza a coleta de preços para cálculo da inflação no Rio Grande do Sul. Devido às enchentes que atingiram o estado, desde o fim de abril, o IBGE teve que reduzir suas coletas presenciais, passando a intensificar a coleta remota.
Após furar R$ 5,40 com o IPCA, dólar ganha força e fecha quase estável. A divisa perdeu força novamente nas últimas horas do pregão desta quarta-feira e terminou o dia cotada a R$ 5,4126. Mostra Sesc de Cinema recebe inscrição de filmes até o próximo dia 22. Edição deste ano da Mostra Sesc de Cinema concederá prêmios no total de até R$ 280 mil em licenciamentos. No ano passado, mais de 1.500 produções inscreveram-se no evento. Ciência e tecnologia. Prêmio CAPES Futuras Cientistas está com inscrições abertas. Candidatas devem ser ex-participantes aprovadas no módulo Imersão Científica 2023 do programa Futuras Cientistas, realizado pelo CETN. Primeira caminhada espacial de missão privada ganha previsão de data. A missão Polaris Dawn, financiada pelo bilionário Jared Isaacman, está programada para ocorrer no dia 31 de julho. Esportes. Eurocopa 2024. Semifinal, jogo único. Holanda 1, Inglaterra 2. Copa do Brasil. Terceira fase, jogo 1. Internacional 1, Juventude 2. Campeonato Brasileiro. Série A, 16ª rodada. Grêmio 0, Cruzeiro 2. Atlético Paranaense 1, Bahia 3. Vasco 2, Corinthians 0. Felipe Coutinho volta a defender o Vasco, após 14 anos no exterior. Revelado pelas categorias de base do Cruz Maltino, o meio-atacante chega ao clube emprestado por um ano pelo Aston Villa, Inglaterra. A expectativa é que ele possa estrear na próxima quarta-feira, dia 17. Ramon Dias diz o que espera de elenco do Corinthians e pede união. Treinador argentino elogia a torcida e diz que Timão deveria estar em outra posição na tabela. Inglaterra marca no fim, vence a Holanda de virada e vai enfrentar Espanha na final da Eurocopa. Oli Watkins, que entrou no lugar de Harry Kane, foi o autor do gol da classificação. Prata em Tóquio, Bia Ferreira quer consagrar jornada com ouro em Paris, bicampeã mundial. Pugilista baiana é uma das favoritas ao pódio olímpico na categoria peso leve. A competição do boxe nos Jogos ocorrerá de 27 de julho a 10 de agosto. Djokovic avança a semi em Wimbledon após desistência de Alex de Minaur. Tenista australiano anunciou horas antes que ficaria fora da disputa por conta de uma lesão no quadril. Atleta de 58 anos vai disputar as Olimpíadas pela primeira vez. Nascida na China e naturalizada chilena, a jogadora de tênis de mesa Xin Zheng, a tia Tânia, vai realizar em Paris 2024 um sonho do qual havia desistido há 38 anos. Notícias internacionais. Rússia volta a atacar a Ucrânia. OTAN promete mais defesa para Kiev. Comunidade internacional se prepara para fornecer mais ajuda militar às forças ucranianas. Estados Unidos anunciam doação histórica de equipamentos de defesa aérea ao país. Estados Unidos e aliados anunciam início de envio de caças F-16 para a Ucrânia. Aeronaves são requisitadas há muito tempo pelo exército ucraniano. Estados Unidos vão implantar armas de longo alcance na Alemanha em 2026. Medida acontece após governo americano deixar tratado de décadas evitando mísseis terrestres com alcance superior a 500 quilômetros. Deputados russos aprovam aumento do imposto sobre rendimento dos ricos. Projeto cria taxa de 13% para rendimentos até $27.500 por ano. Presidente Vladimir Putin diz que aumento não afetará mais de 3,2% dos contribuintes russos. Mais de 40 são detidos na Itália por fraude em vistos de imigração. Bens no valor de cerca de 6 milhões de euros foram apreendidos como lucro dos supostos crimes, informaram promotores e a polícia. Emmanuel Macron pede que partidos tradicionais formem um bloco republicano. Expressão usada pelo presidente da França indica tentativa de isolar ultradireita e extrema-esquerda. Palácio de Buckingham abre ala inédita ao público após 175 anos. Ingressos, vendidos por 75 libras, cerca de R$520 na cotação atual, esgotaram em poucas horas em abril. Local deve receber aproximadamente 6.000 pessoas neste ano. Militares de Israel dizem ter atacado alvos do exército da Síria em Golã. Segundo forças de defesa de Israel, houve violação do acordo de desmilitarização de 1974. Ministro israelense diz que 60% dos combatentes do grupo terrorista Hamas foram mortos ou feridos, e Yoav Gallant se reuniu com a autoridade dos Estados Unidos para negociar termos de proposta de cessar-fogo. República Democrática do Congo detecta ao menos 25 casos de pox, a maioria em campos de refugiados. Mais de 11.000 casos, incluindo 443 mortes, da doença conhecida anteriormente como varíola dos macacos foram relatados até agora neste ano, no país. Biden diz que Rússia está aumentando produção de armas e que a OTAN deve acompanhar. Na abertura da cúpula da Aliança Militar, presidente dos Estados Unidos disse que cada centímetro do bloco será defendido. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, diz que a Ucrânia está no caminho de adesão à OTAN. Prévia do documento aponta para compromisso de integração total de Kiev ao bloco. Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, aumenta a previsão de furacões para este ano.
De acordo com o boletim divulgado pela instituição, o Bear, furação tropical de categoria 5, que atingiu o Caribe na última semana, é prenúncio de temporada hiperativa. Tiroteio em cassino no México deixa mortos e feridos, dizem autoridades. 2 homens morreram depois que um grupo de pessoas disparou armas de fogo em um cassino localizado na Plaza Sinfonia, no distrito de Sonata, no centro-oeste do México. Informou nesta quarta-feira a Secretaria de Segurança Pública da Câmara Municipal de San Andrés de Cholula, em comunicado. A Argentina implementa reforma na aviação para atrair companhias aéreas estrangeiras. Reforma deve aumentar o número de rotas, frequências de voos e trazer mais concorrentes, disse a pasta de transportes em um comunicado. Organização Mundial da Saúde pré-qualifica primeiro autoteste para hepatite C. Dados da entidade mostram que, dos 50 milhões de pessoas com hepatite C, apenas 36% haviam sido diagnosticadas com a doença e 20% tiveram acesso ao tratamento até o fim de 2022. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1735, cálculos matemáticos sugerem que foi neste dia que o planeta não Plutão se moveu dentro da órbita de Netuno pela última vez antes de 1979. Em 1789, Jacques Necker é demitido como ministro das Finanças da França, provocando a tomada da Bastilha. Em 1801, o astrônomo francês Jean-Louis Pons faz sua primeira descoberta de cometas. Nos 27 anos seguintes, ele descobriria outros 36 cometas, mais do que qualquer outra pessoa na história. Em 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière demonstram a tecnologia cinematográfica aos cientistas. Em 1899, Giovanni Agnelli, um empreendedor italiano, funda a Fiat. Em 1919, a jornada de 8 horas e o domingo livre tornam-se lei para os trabalhadores na Holanda. Em 1947, o navio Êxodo 1947 segue para a Palestina vindo da França. Em 1962, primeira transmissão transatlântica de televisão por satélite. Em 1973, o voo Varig 820, um Boeing 707, cai perto de Paris, na França, na aproximação para o aeroporto Orly, matando 123 das 134 pessoas a bordo. Em resposta, a FAA proíbe fumar em banheiros de avião. Em 1977, Martin Luther King Jr. é póstumamente condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 1979, a primeira estação espacial dos Estados Unidos, Skylab, é destruída quando reentra na atmosfera da Terra sobre o Oceano Índico. Em 1982, a seleção italiana de futebol derrota a Alemanha Ocidental no estádio Santiago Bernabéu para conquistar a Copa do Mundo da FIFA de 1982. Em 2010, a Espanha derrota a Holanda e conquista a Copa do Mundo da FIFA 2010 em Joanesburgo, África do Sul. Em 2015, Joaquim El Chapo Guzmán, um narcotraficante mexicano, escapa da prisão de segurança máxima Altiplano, no México, sua segunda fuga. Em 2021, Richard Branson, um empresário britânico, se torna o primeiro civil a ser lançado ao espaço por meio de sua espaçonave Virgin Galactic. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.